Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Feriadinho, espero que vocês estejam aí descansando, tá? Como eu tinha prometido então para vocês, pessoal, eu postei lá a prova, né? Já está lá no Classroom, já mandei ela lá no grupo do WhatsApp, então tá aqui, ó, desenvolvimento e comportamento humano, avaliação A2, tá aqui no Classroom já. Vocês devem me mandar a prova aqui pelo Classroom, tá? Eu vou passar as instruções para vocês, os links que estão lá na prova, lá, ó. Estão todos aqui também, ó. Você clicando aqui em esse link, ele já cai lá no site, lá, ó. Tá vendo? Então já tá tudo funcionando bonitinho. E eu vou fazer o quê? O que eu prometi para vocês? O que eu ia gravar esse vídeo dando algumas explicações básicas, né? Uma coisa que eu queria que vocês observassem e cada questão mostrar para vocês mais ou menos aí o caminho que vocês devem seguir para se dar bem na prova, responder a prova direitinho, né? Tirar a nota máxima aí, se Deus quiser. Então, pessoal, vamos lá. Estou com a prova aqui na tela, né? Em primeiro lugar, tem o cabeçalho aqui, que vocês devem colocar o nome e a matrícula. E tem as instruções que eu queria pedir aqui, mais uma vez, eu sempre gosto de frisar essas instruções, esses critérios de avaliação, para você entender como é que a prova vai ser avaliada e como é que você deve enviar a prova. Na nossa primeira prova, e todas as turmas minhas, por mais que eu pedisse certas coisas, o aluno me mandava a prova de uma forma diferente do que eu tinha pedido, com relação a alguns critérios que eu vou falar já já, tá? Mas, ó, em primeiro lugar, ó, o que você precisa observar? Eu sempre gosto de reforçar isso com vocês. Eu sempre deixo aqui que eu vou cobrar a apresentação da escrita, atendimento à norma culta, esse tipo de coisa, né? Mas eu não sou tão rigoroso lá com relação à questão de normas da BNT, aqueles detalhezinhos minuciosos, não. Mas também, gente, eu peço, pelo amor de Deus, encarecidamente, que o aluno pelo menos dê uma formatadazinha na prova, né? Porque às vezes eu dou alguns sites aí sugestivos para o aluno pesquisar, para ajudar a responder a prova, e aí parece que eu percebo que alguns alunos, eles ficam copiando o trecho de site e copia para cá, para a prova, sem o cuidado de dar uma formatada no texto, né? Aí fica uns textos, cada pedaço da prova com uma fonte diferente. E é fácil de você fazer isso, é só você pegar o trecho aqui, ó, depois que a prova estiver toda prontinha, vem cá escolher uma fonte só, marca o texto, escolhe a fonte que você quer, as fontes tradicionais, Arial, Times New Roman, essa Cambria, eu acho ela bonita, bota tudo dentro de um tamanho só, fonte 12, né? Para que a prova, as cores, né? Eu recebo prova que o aluno copia um trecho de um site lá e cola para cá, e aí fica a letra vermelha, azul, amarela, verde, a cor que estava lá no site. E o aluno não tem nenhum cuidado de vir cá depois, marcar e colocar aqui, ó, preto, todas as escritas da cor preta, né? Aí fica uma prova toda colorida, com as fontes diferentes, tamanho das fontes diferentes de uma questão para outra. Isso é ruim para a gente corrigir. A gente abre uma prova para corrigir aquela prova toda bagunçada, sabe? E aí, assim, eu só peço, né, que o aluno tenha esse cuidado, a compreensão, porque eu tenho, na verdade, 500 provas para corrigir. Chega um certo momento que a gente está corrigindo prova, que cansa um pouco a correção, a gente está um pouco cansado da correção. Aí você abre uma prova, quando você abre a prova, está toda bonitinha, formatadinha, a gente até anima ali na correção, ali. Aí eu abro uma prova que está toda desformatada, sabe? Dá preguiça. Uma coisa importante também que eu esqueci de falar, ó, você tem que justificar o parágrafo. O que é justificar? Tem aqui, ó, uma ferramenta no Word, ó,
tem escrito aqui, parágrafo. Aí essa ferramentinha do canto direito aqui, ó, justificar. Tem aluno que me manda a prova, ó, ele fica alinhado à esquerda lá. Tá vendo, ó? Não é legal. Então, você marca o parágrafo, clica nessa ferramenta chamada justificar, ele alinha os dois cantos da margem, lá, ó, tá vendo? Então, imagina, eu abro a prova, ela está toda numa fonte só, numa cor só, tudo alinhadinho, tudo justificado. A gente até anima mais a corrigir a prova do aluno, né? Dá mais ânimo. Como eu estou falando, é 500 provas para corrigir. Eu vou verificar, né, a correlação, teoria prática, aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo, eu vou ver se, né, realmente o aluno entendeu. Não adianta você ficar copiando e colando coisa de sites para cá, para a prova, não. Eu quero que você responda com as suas palavras, me mostrando que você entendeu o conceito do assunto ali. Outra coisa, a prova deverá ser feita individualmente, tá? Cada um que faça a sua prova e me envie lá pelo Classroom. Uma coisa importante, pessoal, que eu falei que eu pedi muito na última prova e poucas as pessoas atenderam, sabe? Uma parte atendeu, mas uma boa parte dos alunos não. Olha lá, ó, envie somente o cabeçalho acima preenchido com seu nome e matrícula. Então, você vai me enviar o cabeçalho com o seu nome e matrícula. Esse cabeçalho, que mais? Envie somente o cabeçalho acima com o nome e matrícula e o número de cada questão com as respectivas respostas. De forma que sua prova tenha, no máximo, 2 páginas. Eu estou frisando aqui, reiterando, ou seja, não precisa enviar as perguntas. Na outra prova, eu não escrevi isso aqui, mas eu falei com vocês no dia da explicação da prova, falei aqui, pedi para vocês. A faculdade fica pedindo para o aluno, para que ele tome o cuidado de que a prova dele tenha, no máximo, 2 páginas, porque imagina, gente, é uma semana de prova aí que são 22 mil alunos enviando prova pelo mesmo sistema. Então, carrega o sistema. Se as provas dos alunos estiverem muito extensas, 22 mil alunos enviando prova, imagina a quantidade de aluno que está ao mesmo tempo enviando prova, provas muito extensas, carrega o sistema e pesa, e às vezes dá erro no momento de envio de uma prova. Então, isso é para o seu próprio bem. Né, que a gente pede para cada aluno que a prova dele tenha no máximo 2 páginas, que aí fica leve a prova para enviar. Você não corre o risco de dar algum tipo de problema no envio da sua prova. Então, o que eu peço para você? Está aqui a minha pergunta, ó, o número da questão com a minha pergunta. Depois que você responder aqui, colocar sua resposta, você vem aqui, ó, deixa o número da questão e apaga a minha pergunta. Coloca só a sua resposta aqui, ó. Tá vendo? Então, o que você precisa me mandar? Você pode apagar esse trecho aqui também, ó. Depois que você resolver a prova, apague aquelas instruções, mantenha o cabeçalho e cada questão você deixa a questão, o número da questão e a sua resposta aqui, ó. Coloque sua resposta aqui. Sabe, gente? Então, isso é uma coisa que eu tenho pedido para os alunos, e não estou falando só vocês, não. Todas as turmas minhas. Aí eu abro a prova do aluno, tá aquela prova de 4 páginas. Aí eu vou ver o porquê, eu já entendo, porque ele não teve o cuidado de tirar a minha pergunta. Porque só a minha prova, só as minhas perguntas, elas já estão dando 2 páginas. Aí o aluno vai responder as questões, aí a prova minha, com as minhas perguntas, com as questões dele, dá lá 4, 5 páginas. E nós estamos pedindo para que isso não aconteça. Para que a sua prova que você me envie tenha, no máximo, 2 páginas. Então, se você elimina as minhas perguntas, dá tranquilo. Só o cabeçalho, o número da questão e a sua resposta.
Tá bom, pessoal? Então, vamos agora lá continuar aqui. Que mais que eu tinha pedido? A atividade deverá ser enviada pelo Classroom até o dia 27/11. Então, você tem de hoje, dia 20, até sexta-feira que vem, uma semana até 22 horas. Então, na próxima sexta-feira, de manhã, eu vou estar aqui ainda, porque próxima sexta-feira, né, é a aula, não vai ter aula, eu não vou dar matéria, mas eu vou abrir a sala aqui no Google Meet. Não é obrigado o aluno vir, não é uma aula obrigatória. Se você já tiver feito a prova, enviado a prova, não precisa de vir participar na próxima sexta, mas eu ficarei aqui, porque caso você tenha alguma dúvida aí ao longo da semana no desenvolvimento da sua prova, eu posso tentar esclarecer. Eu não posso te dar a resposta, mas te dar uma luz, né? Te dar um caminho aí de como que você deve responder a questão. E aí, olha lá, a prova deve ser enviada até a próxima sexta, às 22 horas, tá? A atividade terá no máximo 8 pontos, porque tem aquela atividade supervisionada, a PS2, né, que eu mandei lá no início, lá depois da nossa A1, eu já postei a PS2 e expliquei a PS2 para você. Então, a PS2 também você tem até a próxima sexta, até 22 horas também para me enviar. Então, a PS vale 2 pontos, essa prova vale 8 pontos. Vamos passar, então, aqui para as questões propriamente ditas. Que é uma provinha, gente, é uma provinha, para quem já viu aí, deve estar preocupado à toa. Ela é um pouquinho grande e tal, dá um trabalhinho para fazer, mas está muito fácil. Muito simplesinha, tudo coisas que eu vou mostrar para você. Tem no meu material e eu ainda estou dando mais um site. Em cada questão, estou dando um site aí para você pesquisar e te ajudar a responder a questão. Então, dá um trabalhinho fazer, dá, mas é tranquilo, é fácil. Não é nenhum tipo de prova que o aluno não vai conseguir fazer a prova, né? Ou que vai ter dificuldade para fazer a prova. E é uma provinha que é bom que ele vai ler um site, vai ver o material de novo, vai desenvolver uma resposta de forma que ele vai acabar de entender o conceito ali daquela matéria, daquela questão que eu estou pedindo. E eu peguei assim os tópicos que eu achei tópicos importantes, né? Então vamos lá, a primeira questão, ela fala sobre treinamento e desenvolvimento. Como é que é a questão? Você faz parte do setor de RH da empresa Ferreira e Guimarães Advogados Associados. Então, um escritório de advocacia, né? Que tem vários advogados associados, que é uma sociedade de advogados fundada com o propósito de atender a seus clientes de forma pessoal e dedicada, focando suprir todas as necessidades jurídicas dos clientes. Você foi contratado recentemente para o RH da empresa com a missão de ajudá-los a implantar um programa de treinamento e desenvolvimento e deverá fazer um pequeno estudo para ser apresentado à diretoria da empresa. Então, portanto, né, faça um pequeno estudo contendo as etapas de um programa de treinamento e desenvolvimento, descrevendo sucintamente como realizar cada uma das etapas. Então, pessoal, olha só, até tenho aqui o meu material de PowerPoint, ó, que é a unidade 2, que fala de treinamento e desenvolvimento. Tá vendo? Tem os slides aqui, ó, esse slide que fala lá, etapas do treinamento, são 4 etapas, diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. Aqui nesse slide ele fala resumidamente de cada uma dessas etapas, né? Que aqui tem de novo aqui um resuminho aqui, cada uma das etapas. E tem um slide, os próximos slides vão explicando cada uma dessas etapas. Ó, a etapa 1, diagnóstico das necessidades. Ele está explicando aqui, né? Olha lá, mais explicação sobre a etapa 1. Um outro slide falando do levantamento dessas necessidades de treinamento. Aí vem mapeamento das competências, ainda passo 1 aí, etapa 1 ainda. Então, tá vendo? Ó, tem 4 slides aqui explicando a etapa 1. Aí vem etapa 2, que é o desenho do programa.
Mais um slide explicando sobre a etapa 2. Mais um slide explicando sobre a etapa 2. E assim vai. Os próximos slides aí, eles estão explicando cada uma dessas etapas. E você ainda tem, ó, ainda estou dando aqui para você de presente, ó, para facilitar a sua vida, um site bem bacana, ó, só você clicar ali, lá no Classroom, ó, tem aqui também, ó, se você clicar aqui direto, ó, conheça as 4 etapas do treinamento e desenvolvimento. Tá vendo? Olha lá, as 4 etapas do desenvolvimento. O site está explicando, ó. Olha lá, as mesmas 4 etapas: levantamento da necessidade, planejamento das ações, execução do projeto, mensuração e avaliação dos resultados. O site está explicando cada uma das etapas, ó. Gente, então, ó, tá vendo? Ó, etapa 1, levantamento das necessidades. Etapa 2, planejamento das ações. Então, gente, mais mamão com açúcar que isso, impossível. Aí todo aluno me pergunta, qual o tamanho da resposta, professor? Então, olha só, sua prova inteira, que deve conter só o cabeçalho e as respostas, deve conter 2 páginas. Então, se você fizer cada resposta mais ou menos meia página, tá ótimo, tá dando 1,5 páginas, né? Tá, são três questões. Cada questão, meia página, mais o cabeçalho, já deu. Então, gente, o que eu peço para você ter é bom senso. No semestre passado, eu vou falar mais uma coisa aqui, que eu sempre falo, não é só na turma de vocês que acontecem essas coisas, não. Todas as turmas minhas aconteceu. Eu falei, expliquei mais ou menos o tamanho da resposta que eu queria. Falei que tinha que ser mais ou menos aí uma meia página para cada resposta. Aí tem alunos que me mandam a resposta de uma pergunta com 2 linhas. Gente, aí eu tiro o ponto do aluno e ele vem reclamar. Ah, professor, mas o senhor falou que podia ser resumido. Mas resumido não quer dizer 2 linhas, não. Uma pergunta dessa aqui, ó, faça um pequeno estudo, eu não estou pedindo, né, um pequeno estudo descrevendo sucintamente como realizar cada etapa. Não é que você precisa fazer 2 páginas de resposta, um planejamento extenso, mas também não tem como você responder uma pergunta dessa com 2 linhas. É impossível. Aí o aluno só me cita os nomes das etapas. Não era isso que eu queria. Eu pedi para você fazer um pequeno estudo contendo as etapas, descrevendo cada uma sucintamente, de forma que o texto todo seu aí dê meia página, um pouco mais de meia página. Aí o aluno quer me mandar uma resposta para uma pergunta dessa com 2, 3 linhas, não vai dar certo. Eu vou descontar, pô, não tem como, é impossível. É impossível o aluno me dar uma resposta descrevendo as etapas do processo em 2 linhas. Não tem como não. Então, já estou dando a dica para vocês. Meia página, um pouco mais de meia página, tá ótimo. Tá? Questão 2. Ó, questão 2 é sobre comportamento organizacional, unidade 3, pois eu vou mostrar lá no material para vocês aonde está a resposta. Questão 2. Você trabalha no RH de um grande laboratório farmacêutico. A empresa fabrica uma linha de produtos que são muito úteis à população. Então, uma linha de produtos muito úteis à população. Começa já a questão, ó. O laboratório compra toda a linha de matéria-prima para fabricar seus remédios de empresas idôneas, com nota fiscal, dentro do que estabelece as normas do setor. Então, beleza. Então, ou seja, o sal, a matéria-prima que o laboratório usa para fabricar o remédio, ele compra essa matéria-prima de empresas idôneas, tudo com nota fiscal, tudo como estabelece todas as normas que regulamentam o setor. Porém, olha lá o problema, ó, como o setor farmacêutico sofre uma grande concorrência muito acirrada, e a empresa tem que ser competitiva, né? Precisa reduzir custos para vencer a concorrência e se manter no mercado. Há muitos anos ela vem adotando uma prática ilegal.
comprando os frascos e as embalagens de seus produtos de forma clandestina. Ou seja, de uma empresa que traz essas embalagens do Paraguai de forma ilegal, sem pagar impostos. Então, gente, o que você tem que entender? Ó, ela compra a matéria para fabricar o remédio de forma legal, beleza? Ela compra o sal, né, a matéria-prima de uma empresa idônea. Mas só que ela compra as embalagens de forma ilegal, de uma empresa que não é muito idônea, que traz as embalagens do Paraguai. E isso vem desagradando dois dos principais gerentes da empresa, que não concordam com o fato da empresa comprar embalagens de empresas do Paraguai, infringindo a legislação, porque não paga imposto e tal, né? Só para reduzir seus custos e ter um preço mais competitivo no mercado. Então, isso desagrada alguns dos principais gerentes e aí vem afetando a produtividade deles. Não estão gostando daquela prática da empresa. Nós falamos sobre isso, né? Ó. Como se chama essa síndrome pela qual vem passando os dois gerentes? Explique-a de forma sucinta. Eu até vou dar a resposta. É a dissonância cognitiva, né? Então, tem um site aqui, ó. Então, ó. E a letra B. Como você do RH poderia trabalhar a motivação dos gerentes e fazê-los superar esse problema e terem uma vida profissional produtiva para a empresa? Então, ó. Vou lá na unidade 3, ó. Tem aqui, lembra, na nossa última aula da semana passada, quem não assistiu a aula, ela está disponível para você assistir. Tá aqui, ó, teoria da dissonância cognitiva, está explicando aqui a teoria, está dando exemplos. Lembra do caso do Rio, da senhora Schmidt, que ela não gostava que a empresa poluísse o Rio, e a ela tinha sido promovida a alta gerência da administração da empresa, e aquilo incomodava ela, o fato dela ver que a empresa estava poluindo o Rio. Porque era um valor que ela tinha, né? Ela tinha dentro dela que a empresa não podia poluir o Rio, ela cresceu acreditando nisso, uma empresa não pode poluir o Rio. Aí ela foi trabalhar numa empresa que polui o Rio, e outra, foi promovida a um cargo de chefia, da alta administração. E aí como é que ela convive com isso? Aquilo incomoda ela. Então, a gente viu aqui alguns caminhos aqui, ó. Tem no próprio meu material, tem uns caminhos aqui. O que ela poderia fazer? Eu expliquei isso na aula passada, tá? E outra coisa, eu deixei novamente aqui para você, ó, de novo, ó, um outro site explicando toda essa teoria da dissonância cognitiva. O site também dá exemplos também, ó, que é dissonância cognitiva, teoria e exemplos. Ele explica o que é, para você facilitar a sua resposta. Ele dá exemplos, ó, exemplos de dissonância cognitiva, mais exemplos de dissonância cognitiva, e ó, como reduzir a dissonância cognitiva. Então, está perguntando ali, como você do RH pode trabalhar a motivação? Eu expliquei isso na aula, tem um site que está explicando isso, então não tem nenhum motivo para o aluno falar, meu Deus, essa prova do professor Mineiro não dá para fazer, não. Tá, gente, mamão com açúcar. Eu concordo, vai dar um trabalhinho para você, mas é um trabalhinho, né? É bom para você acabar de compreender o assunto. Eu gosto desse tipo de prova. Eu acho esse tipo de prova, gente, muito mais eficiente do que aquela prova que a gente aplica em sala de múltipla escolha, que às vezes, em muitos casos, o aluno não sabe a resposta, chuta ali, aí às vezes acerta, acaba que o aluno não entendeu a resposta direito. Algumas questões ele acertou por mérito dele, outras ele chutou, aí errou algumas, acertou outras, e acabou que no final das contas ele se deu bem, tirou a média para passar. Agora, uma prova dessa, ela faz o aluno pesquisar um pouco mais, ela faz o aluno refletir, montar uma resposta melhor para a prova. E esse fato dele pesquisar, ele vai ler o meu material, ele vai ler o site, ele vai ter o trabalho de montar a resposta, isso está ajudando o aluno a acabar de entender a matéria, sabe? Então, eu acho muito, muito bom esse tipo de prova aqui.
Da mesma forma que a questão anterior, meia página, um pouco mais de meia página, tá? Um pouco mais de meia página, e você consegue responder bem a questão. Da mesma forma, vier com resposta de 2 linhas, não tem jeito. Nenhum aluno da face da Terra vai conseguir dar uma resposta precisa, objetiva ali, uma resposta bacana, me responder realmente o que é essa teoria, explicar essa teoria, explicar como o RH vai trabalhar isso em 2 linhas. Não tem como, tá? Também, gente, não precisa ficar enchendo linguiça, não é isso, é você ser objetivo, prático ali, e em meia página, um pouco mais de meia página, responder exatamente o que a pergunta está querendo, né? Questão 3, liderança e gerência. Nós vimos isso na última aula, lembra? Na última aula nós encerramos a unidade 3 e falamos uma boa parte da unidade 4. Embora nós não tenhamos encerrado lá o finalzinho da unidade 4, mas no tempo que a gente teve aqui, eu expliquei, e com até uma riqueza de detalhes aí, qual a diferença entre liderança e gerência. Tá? Então, é isso que eu estou cobrando na questão. Quem não viu a última aula, ela está disponível. Tá? E hoje eu vou mandar um link que você vai ter acesso a todas as aulas, desde o início. Eu vou ter um link que dá acesso à playlist nossa lá, com todas as aulas. Então, essa questão 3 aqui foi na última aula, onde eu entrei na unidade 4, eu falei até a parte ali que explica a diferença de liderança e gerência. Vamos para a questão, então. No site da empresa Meta Consultoria, você pode acessar o link abaixo, que você pode acessar pelo link abaixo, tem uma matéria chamada Liderança versus Gerência. Entenda as principais características que diferenciam um líder eficaz de um gerente comum, que explica as principais diferenças entre o líder e o gerente. Nos vídeos 1 e 2 do Valdez Ludwig, aqueles vídeos que eu mostrei lá nas primeiras aulas, eu mandei para vocês. Quem não viu, não tem problema, estou colocando os links dos 2 vídeos do Valdez aqui de novo, ó. Valdez 1, Valdez 2, tá? Nos vídeos do Valdez, em sua entrevista ao programa Sem Censura, ele fala do gerente como um capataz, que gosta de controlar as pessoas. E que, tem 2 Qs aqui, repetido aqui, não tem problema não. E que as empresas modernas buscam, na verdade, os líderes, né? E eu expliquei isso nas nossas aulas bastante, com bastante riqueza de detalhes, que as empresas modernas não estão deixando de lado aquela figura daquele gerentão capataz que fica espetando o funcionário, só cobrando, né? Dando ali a tarefa para ele, cobrando dele e reclamando e tal. As empresas hoje buscam os líderes que se envolvem nas tarefas que, né, os seus liderados estão fazendo, ajudam e tal. Então, nas minhas matérias, nas minhas aulas, tem as explicações, e nos vídeos do Valdez, né, no site da Meta Consultoria tem, e nos vídeos do Valdez também tem. E depois, ó, então você explique as diferenças entre o líder e o gerente, e depois, são 2 coisas, explicar as diferenças entre o líder e o gerente, com um textozinho, e depois faça um paralelo entre os 2, mostrando 5 características de cada um, que os diferenciam na arte de liderar com as pessoas. Então, pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, ó, vou abrir aqui esse site da Meta Consultoria. Depois eu vou lá para o meu material. Olha lá, está abrindo o site da Meta Consultoria. Está demorando um pouquinho só para carregar, ó. Liderança e gerência. Entenda as principais características que diferenciam um líder eficaz de um líder comum. Então, o site está explicando, ó. Você vai ter um trabalhinho para ler aqui, o que o site está falando. E aí, ó, no meu material, na unidade 4, ó, aqui agora eu estou na unidade 4, que você tem lá disponível também. Eu, na última aula, na nossa última aula, sexta-feira passada,
Eu mostrei para vocês, li isso aqui, tintim por tintim, expliquei, dei exemplos, né? Falei as diferenças de um gerente e de um líder, né? Um utiliza o poder, ele chega, dá uma ordem, utilizando o poder do cargo dele, e o líder, ele usa a sua autoridade moral. Ele faz com que as pessoas façam o que tem que fazer de boa vontade, por causa da sua influência pessoal. Levar as pessoas a fazer de boa vontade. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Para corrigir. Né? Então, na aula passada eu expliquei. E aquele paralelo que eu pedi, né? Eu pedi lá também, ó. Faça o quê? Mostrando 5 características. Faça um paralelo entre os dois. Mostrando 5 características de cada um. Eu mostrei, ó. Tem um slide meu aqui, ó lá. Eu até falei que isso é muito divulgado em redes sociais aí. Direto e reto eu vejo isso aqui no LinkedIn. Tá falando, ó. Paralelo entre os dois, tá dando várias características aqui do chefe que o diferenciam do líder, ó. Né? Eu expliquei na aula passada. O chefe, ele diz eu. O líder diz nós. O chefe diz vá. O líder diz vamos. E aí sim vai. Tem as diferenças aqui. Eu expliquei. Pega a aula passada. Pega onde eu explico esse slide aqui para você ver. Que eu venho pontuando isso aqui, explicando. Então, tá facinho, facinho para você também mostrar para mim as diferenças. E ainda tem os vídeos aqui, ó. Nem vou abrir, não, tá demorando a carregar. Mas tem, ó, Valdez 1 e Valdez 2. Os 2 vídeos da entrevista dele, onde ele também fala dessas diferenças do líder e do gerente. Gente, então, provinha mais fácil que essa, não tem como. Gente, só para encerrar aqui, ó, pelo amor de Deus, hein, ó, vou tornar a falar, vou reiterar para você. Você vai me mandar o cabeçalho. Quando você for me mandar, você elimina esses critérios de avaliação daqui, tá? E você vai deixar só que, ó, você vai tirar as perguntas, você vai tirar todas as perguntas e deixar só o número da questão, tira todas as perguntas com esses links aqui, você vai deixar, ó, só isso aqui, ó, o número da pergunta, aí você vai dar a sua resposta aqui, com mais ou menos meia página, tá? Ó, da mesma forma, aqui também, questão 2, dá a resposta sua, não precisa de me mandar na prova a minha pergunta. Que aí, ó, a sua prova, ela vai, bota aí meia página para cada resposta sua, você colocando o cabeçalho, o número da questão, a sua resposta de meia página, um pouquinho mais de meia página, ela não vai ultrapassar 2 páginas. Se for preciso ultrapassar um pouquinho mais de 2 páginas, eu até não me incomodo não, né, gente? Também é uma questão de bom senso. Às vezes o aluno quis trabalhar um pouquinho mais a resposta dele, aí passou um pouquinho, deu 2 páginas e meia, 2 páginas um pouquinho, não é por causa disso que eu vou descontar ponto do aluno. O que eu não quero é que o aluno não observe isso que eu estou pedindo, que ele mantenha lá as minhas perguntas ali da prova, e aí com a prova dele, com as respostas e tudo mais, fique aquela prova com 4, 5, 6 páginas. Isso é que eu não quero e a faculdade não quer. Pessoal, mais tranquilo que isso, impossível, tá? Eu sei que é uma provinha que dá um trabalhinho para fazer, mas provinha facinha. Provinha que vai te ajudar a acabar de entender o que é preciso que você entenda sobre essa matéria. Pessoal, muito obrigado, tá? Um beijo no coração. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês ao longo desse semestre inteiro. Amei mesmo de coração conhecer a turma de vocês. Espero que nos próximos períodos reencontre vocês aí em outras disciplinas. Espero que todo mundo seja aprovado aí na nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações e que no período que vem a gente tenha outros desafios aí, que a gente esteja juntos novamente, né, para a gente poder realmente
aprender mais coisas, ajudar a construir realmente um país melhor, uma sociedade mais humana, mais justa, empresas melhores, né? Espero que essa minha pequena contribuição que eu tenha dado para vocês ao longo desse período ajude realmente a vocês a entender realmente como é que funciona esse processo do comportamento humano nas organizações e que sirva realmente para vocês crescerem profissionalmente e nos ajudar, né? Ajudar a todos nós aí a realmente mudar um pouco a cara desse nosso país. Gente, muito obrigado. Beijo no coração. Fique com Deus.